Esta é uma história feita para ser ouvida preferencialmente com fones de ouvido, deitada, no escuro, pouco antes de dormir. A história que você ouvirá agora pode, ou não, ser real. Talvez tenha sido contada por alguém em uma noite fria, à luz trêmula de uma vela, ou sussurrada por lábios que jamais deveriam ter falado. Alguns juram que aconteceu, outros preferem fingir que nunca ouviram nada. O tempo apagou nomes, lugares e datas, mas certos ecos continuam vivos, rondando quem ousa escutar. O que é certo é que depois disso, você não será mais o mesmo. Então, apague as luzes, respire fundo e esteja pronto para entrar onde a razão hesita e o medo sussurra. Já se passaram 29 dias. Esse é o tempo que faz desde a última vez que tive notícias do André. Ele era meu melhor amigo, o tipo de pessoa que te mandava links estranhos da internet às 3 da manhã e te desafiava a abrir. O tipo de pessoa que sempre queria saber mais, especialmente sobre coisas que ninguém deveria saber. Acho que foi isso que o matou, ou levou. Ou seja lá o que aconteceu naquela cidade em ruínas. Ele me deixou uma mensagem de voz, uma que eu só ouvi quando já era tarde demais. A única coisa que ele disse foi: se eu parar de responder, não me procure. Mas se você vier, não acredite em nada que tenha o meu rosto. Foi só isso. Eu pensei que era uma brincadeira. Ele gostava dessas coisas de lendas e folclore, desaparecimentos na serra, cidades fantasma e histórias amaldiçoadas da internet. Nunca pensei que ele realmente iria para um desses lugares. Nunca pensei que teria que registrar um boletim de ocorrência de desaparecimento para o cara que uma vez me fez dirigir por 2 horas só para ver um posto de gasolina mal assombrado. Mas então eu encontrei o notebook dele, queimado, quebrado, mas não totalmente destruído. O André era paranoico, claro, mas também era obcecado. Ele fazia cópia de tudo, na nuvem, em um HD externo, e até em um cartão de memória baratinho que ele colou com fita isolante dentro da saída de ar. Foi lá que eu encontrei a pasta de segurança. O nome era apenas Se Eu Sumir. Dentro havia print de tela, conversas em fóruns, fotos daquela casa em Vale das Cinzas, coordenadas, fotos de uma câmera com sensor de movimento, até uma selfie borrada do Andrei, branco como papel, em pé do lado do que parecia ser um poço desabado, e um último arquivo, um vídeo, com a hora marcada, 3:09 da manhã, datado da noite em que ele sumiu. Eu não deveria ter assistido, mas eu assisti. A tela estava toda preta no começo, só dava para ouvir o som, uma respiração ofegante e molhada, sussurros, vozes demais falando ao mesmo tempo, e uma delas era a minha voz, dizendo coisas que eu nunca disse. Então a tela piscou, e por uma fração de segundo, eu vi o rosto do André, ou algo que parecia com o André, só que estava sorrindo de um jeito muito largo, e não piscava. Isso foi há 3 dias. Desde então, meu celular toca toda noite, sempre na mesma hora, 3:09 da manhã, sempre de um número desconhecido. Eu nunca atendi, mas na noite passada, deixaram uma mensagem de voz. Era o André de novo, mas não era a mesma mensagem que eu ouvi antes. Era ele rindo, uma risada longa, lenta, como se ele estivesse tentando se lembrar de como fazer aquilo. Então ele disse outra coisa: vem para o Vale das Cinzas. Estou esperando. Eu não sei o que fazer, mas eu continuo pensando naquela última frase que ele me deixou. Não acredite em nada que tenha o meu rosto. E a coisa que me assombra é que eu não sei se a voz naquela mensagem está tentando me atrair para lá ou me avisar para não ir. Eu saí à meia-noite. Não contei para ninguém. Não deixei bilhete. Só coloquei na minha caminhonete o que eu achei que ia precisar. Meu rifle de caça, o gravador digital que eu usava quando o André e eu procurávamos lugares com vozes de fantasma e uma lanterna bem forte com pilhas novas. Eu também peguei sal, por algum motivo. Nem sei porquê. Talvez isso me fizesse sentir que eu tinha algum tipo de controle. O GPS não encontrava o Vale das Cinzas como destino. Tive que digitar as coordenadas na mão, usando o print que o André deixou. O caminho passava por estradas de terra, trilhas de mineração antigas e finalmente nada. A tela do GPS apagou assim que eu entrei no começo da mata fechada. Eu continuei dirigindo mesmo assim. As árvores ficaram mais densas, mais altas, como se estivessem esperando. Sem pássaros, sem insetos, só aquele zumbido baixo que a gente só percebe quando ele para. Quando cheguei na clareira, minhas mãos estavam tremendo. Então eu a vi. A casa. Era pior pessoalmente. Parecia ter crescido ali em vez de ter sido construída, toda torta e quase engolida pela floresta. A porta da frente estava aberta, exatamente como André descreveu. Os faróis do carro iluminaram as tábuas tortas e as janelas quebradas, criando sombras longas que não pareciam certas. Eu estacionei uns 15 metros para trás, desliguei o motor e fiquei ali em silêncio. Meu gravador já estava ligado. Eu disse: ok, aqui é o Marcos. Eu estou no local.
Pálidas cinzas. Andrei, se você estiver ouvindo isso de alguma forma, eu não vou embora sem respostas. Apenas aguenta firme. O chão fazia um barulho molhado debaixo das minhas botas enquanto eu me aproximava. O cheiro me atingiu primeiro, doce e enjoativo, como fruta podre e metal velho. A luz da lanterna tremia sobre a varanda. Algo se moveu. Uma forma, rápida, se escondendo atrás de uma parede, mas quando eu cheguei na porta, não havia nada. Lá dentro era exatamente como André descreveu. Papel de parede descascando, vigas caindo, mofo subindo a escada como se fossem dedos. Mas o que as fotos não mostraram foi o som. Alguém estava respirando. Não era eu. Não era humano. Vinha em uma respiração falhada e arrastada, como alguém tentando puxar o ar com os pulmões rasgados. E estava vindo de baixo, do porão. Minhas pernas não queriam se mover. Tudo em mim gritava para ir embora, para dar meia volta e fingir que nada disso tinha acontecido. Mas eu não conseguia. Então eu desci. Os degraus estavam escorregadios, tortos. Minha lanterna mal conseguia iluminar a escuridão úmida. Havia musgo nas paredes, mas debaixo do musgo havia arranhões. Arranhões fundos. Como se algo tivesse tentado sair de lá cavando com as unhas. Então eu vi o poço. Ele pulsava. É a única forma que consigo descrever. Não fisicamente, mas na minha mente. Como se estivesse puxando algo de dentro de mim. Emoja. Miedo. Meus pensamentos começaram a sumir. Eu cheguei mais perto. Na gravação eu disse, está aqui. O poço. Igualzinho na foto. As pedras parecem molhadas. Cobertas de marcas de mão. Sim, são humanas. Marrons. Vermelhas. Algumas são recentes. Eu apontei o rifle para dentro do poço. Nada. Então minha lanterna piscou. Eu ouvi a voz do André. Marcos, você veio. Eu congelei. Eu não achei que você viria. Eu tentei te avisar. Minha boca se moveu antes que eu pudesse impedir. Onde você está? Silêncio. Então, bem atrás de você. Eu virei rápido. Nada, mas o ar parecia errado. Pesado. Familiar. Minha lanterna piscou de novo e por meio segundo eu vi meu reflexo na água do poço. Só que não era eu. Não exatamente. A coisa que me olhava de volta piscava devagar demais. Sorria de um jeito largo demais. A pele dele se mexia como se não coubesse direito no rosto. E então falou com a minha voz. Porque você me procurou. Meu gravador caiu da minha mão e bateu na pedra. Minha respiração travou. A figura no reflexo não estava sozinha. O André estava lá também. Ou algo como ele. Metade do rosto dele tinha sumido. Tinha marcas de costura em volta da boca. Um dos olhos estava caído, sem cor e arregalado. A boca dele se moveu, mas a voz que saiu era fina, quebrada. Parecia vidro sendo arrastado na garganta. Você não deveria ter vindo. De repente, a porta do porão lá em cima bateu com força. A lanterna apagou. Eu levantei o rifle, pronto para atirar, mas eu não conseguia ver. Não conseguia me mover. O ar apertou meu peito, me sufocando e úmido. Então as vozes começaram de novo. Todas elas. Centenas. Algumas eu reconheci. Outras não. Algumas eram eu. Todas sussurrando a mesma coisa. Nos dê a sua pele. O coro de vozes se aproximou, ficando mais alto, mais nítido. Meus dedos encontraram o gatilho e eu apertei. O tiro do rifle soou como um trovão. O clarão do disparo iluminou o porão por uma fração de segundo. E naquele piscar de luz eu os vi. Figuras, amontoadas nas paredes, penduradas no teto, espremidas entre as pedras como carne enfiada numa pele velha, todas elas usando rostos. Alguns familiares, outros errados. Um era eu. Outro tiro. E mais outro. As coisas não gritaram. Elas tremeram, como se os disfarces não aguentassem o barulho. Uma caiu do teto e virou um monte de carne que se contorcia no chão. Eu me virei e corri. Os degraus se curvaram sob meus pés. A madeira gemeu e algo agarrou meu tornozelo, dedos longos e brancos com mais juntas do que o normal. Eu me soltei com um chute e me joguei contra a porta do porão. Ela bateu atrás de mim. Eu corri sem pensar. Pelo corredor. Para fora da casa. Para dentro da mata. Galhos arranhavam meu rosto. Meus pulmões ardiam. O cheiro de ferrugem e podridão grudou na minha roupa. Eu não parei de correr até a casa ser apenas uma memória atrás das árvores, e mesmo assim, continuei. Quando finalmente cheguei na minha caminhonete, a luz de dentro estava acesa. A porta estava aberta. E sentado no banco do carona, estava o meu gravador, ainda ligado. A gravação dizia: você não deveria ter voltado, Marcos. Eu não ouvia o resto. Eu dirigi. Não me importava para onde. Eu só precisava de distância, de asfalto, de luzes, de pessoas. Eu cruzei a divisa do estado antes do sol nascer. Estou em casa há 2 dias, mas acho que não deixei aquilo para trás. Meu rifle está arranhado, torto. Minhas roupas estão manchadas com uma coisa que não era lama. E o gravador? Eu tentei tocar de novo. Ele só toca uma frase agora, sem parar, com a minha voz. Eu não sou quem você pensa que eu sou. Eu ouço batidas à noite. 3 batidas leves, sempre numa parede que não deveria existir. E às vezes, quando olho no espelho, meu rosto não se mexe direito. Como se estivesse se lembrando do formato de outra coisa. Como se estivesse se ajustando. Se você está lendo isso, precisa entender uma coisa. Não o procure. Não fique procurando em fóruns. Não siga as coordenadas. Não vá atrás da voz de alguém que você amava se essa pessoa aparecer na sua porta às 3h09 da manhã com olhos parados, como os de uma boneca,
e um sorriso que não se mexe. Eles podem estar usando o rosto certo, podem dizer as palavras certas, mas não são eles. E no momento em que você abrir a porta, você já deu permissão. Eu sei como isso parece. Mas se eu desaparecer, se você vir uma postagem minha depois disso, não sou eu. Não atenda, não responda. E faça o que fizer. Não confie na voz de alguém que não pisca.